Hoje eu quero falar sobre desafio. Desafio. Eu tenho insistido muito com essa igreja, falado sobre compromisso, falado sobre desafios, falado sobre as nossas responsabilidades, e nós precisamos sempre lembrar e falar sobre isso, porque a vida cristã é uma vida de desafios. E nós hoje, nesta noite, vamos falar sobre desafiados para viver uma vida de desafios, redundante, mas verdadeiro. Nós somos desafiados para viver esta vida, que é uma vida de desafios. E o texto da nossa reflexão é o texto de Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2, que a Julinha vai estar jogando ali no nosso projetor, mas que diz o seguinte: sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Vamos ler todos juntos agora? Vamos lá. Sede... Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos crentes, não é? Sim ou não? Muito bem, quem aqui se identifica como cristão ou como crente, levante a mão aí e dá um glória a Deus. Então, nós somos crentes, nós somos cristãos, e precisamos entender que quando nós nos identificamos como cristãos, quando nós nos identificamos como crentes, nós estamos declarando que aceitamos um grande desafio, que é composto de vários pequenos desafios na nossa vida. A nossa vida, quando nós acatamos a vontade de Deus de nos tornarmos cristãos, ela se torna uma série de pequenos desafios que nós precisamos encarar. Primeiro que para nos tornarmos cristãos, nós o fazemos por decisão própria. Ninguém obrigou nenhum de nós aqui a sermos crentes. Nem o próprio Deus fez isso. Deus poderia fazer isso, apertar um botão lá na criação, né, e dizer, olha, todo mundo vai seguir esse caminho, mas Deus não fez. Por questão de justiça, por questão de amor e até por considerar que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que significa que nós temos a competência de escolher, de refletir, de saber o que é melhor para cada um de Deus. Então, ser cristão não é apenas ostentar um título, né, de cristão, de crente, ou discípulo, ou qualquer outro título que nós possamos imaginar que seja semelhante a esses. Ser cristão não é apenas andar com uma Bíblia na mão. Muita gente anda com Bíblia, anda com outros livros, não é usar uma cruz no pescoço. Ser cristão não é isso. Não é contar histórias que remontam a milhares de anos atrás, e o cristão, ele gosta de contar histórias bíblicas que são de milhares de anos atrás, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na história de Abraão, 6.000 anos, quase 7.000 anos atrás, na história de Moisés, e outras tantas histórias, a história de João, de Pedro, de Paulo, a própria história de Jesus na terra, mas isso não quer dizer que nos identifica como cristão. Historiadores contam a história numa perspectiva bem melhor do que a nossa, inclusive, né? Claro que porque a história não é uma matéria exata. A história, ela depende muito da perspectiva do historiador. É por isso que você vê alguns conteúdos de história que são divergentes entre um historiador e outro historiador, porque o que se considera ali é a perspectiva dele. Com qual lente ele está lendo a história? Por exemplo, no futuro, quando falarem da história do Brasil, nesse tempo que nós estamos vivendo, vai ter a perspectiva dos historiadores que são de direita
de extrema direita e dos que são de esquerda e de extrema esquerda. Pode ter certeza, os fatos vão ser os mesmos, porque os fatos não mudam. Mas a perspectiva da história vai ser completamente diferente, né? E aí não entra juízo de valor, quem está certo, quem está errado, cada um é que resolva e responda por si, mas eu estou falando a questão de história. Então, ser cristão não é contar história a respeito do cristianismo, não é viver rituais. Tem gente que acha que ser crente é vir na igreja. Então, eu vou na igreja, eu sou crente porque eu vou na igreja. Não, você não é crente porque você vai na igreja. Você não é cristão porque você frequenta uma igreja, uma denominação, seja ela qual for. Ser cristão, na realidade, é um desafio que cada um de nós vive e precisa viver. Cada um de nós que fizemos essa opção, e vamos considerar aí a palavra religião, eu não gosto de pensar em cristianismo como religião, mas só para a gente entender, ser cristão é um emaranhado, é um grande desafio, né, um emaranhado de desafios que nós aceitamos quando nos tornamos cristãos, quando decidimos seguir, isso mesmo, um emaranhado de desafios, são vários desafios. Ser cristão não é fácil, porque nós continuamos, quando você se decide a ser cristão, como eu me decidi há 35 anos atrás, nós continuamos a viver nesse mundo, continuamos a caminhar nesse mundo, com todas as suas dificuldades, com todas as suas características, uma caminhada que começa como cristão no momento em que você decide seguir com Deus e que vai terminar aqui neste mundo quando você chegar no final da sua vida. E aí então você vai viver para sempre com Deus. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança, mas não é fácil. Enquanto caminhamos nessa vida, nós vivemos várias situações que são verdadeiros desafios, desafios de nos mantermos firmes na fé. Cada situação, cada desafio, ele nos faz pensar na nossa própria vida, e nós estamos caminhando dentro de um mundo caótico, um mundo cheio de tentações, por assim dizer, um mundo cheio de conceitos que são equivocados. Hoje a gente vive esse mundo do politicamente correto, é uma loucura, porque existem muitos equívocos, pelo menos do ponto de vista de algumas pessoas, que se propõem a viver numa caminhada cristã. E nós temos que caminhar, porque não tem como você parar. Quando você se torna cristão, você não se torna um alienígena, você não deixou de fazer parte desse mundo. Você continua sendo um cidadão comum como qualquer outra pessoa. Você continua tendo os seus limites como qualquer pessoa no mundo. Você continua tendo as suas dificuldades, e isso então vai gerar desafios, porque nós vamos viver neste mundo que é dominado pelo pecado, o mundo egoísta, o mundo narcisista, e que de algum tempo para cá, mais do que nunca, tem perseguido os bons costumes, né? Nós vivemos num mundo em que os bons costumes são perseguidos, existe uma inversão de valores, uma inversão completa de valores. As coisas que nós valorizávamos há 30, 40, 50 anos, hoje elas começam, a partir da perspectiva do mundo, a mudar, né? Os conceitos, então, aquela coisa da relatividade, tudo é relativo, né? Então, não, esse é um valor na sua visão, mas não é na minha, é a relatividade, né? Dos conceitos, dos valores, dos princípios. E nós temos que viver nesse mundo que está deturpado pelo pecado. Eu não tenho medo de falar isso, não. O mundo está deturpado pelo pecado. O pecado está invertendo esses valores. O pecado está transformando esse mundo num cenário caótico, num cenário louco, num cenário maluco. E cada vez se torna mais difícil viver nos padrões estabelecidos pela Bíblia. Por exemplo, em Colossenses capítulo 1, 23, a gente lê: permanecermos fundados e firmes na fé e não nos demovermos da esperança do Evangelho que temos ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Permanecer fundado e firmado na fé, isso não é fácil, isso é um desafio, irmãos.
Você viver a fé cristã no mundo extremamente secularizado não é fácil, não. Que eu diga aqueles que têm posições de liderança nos seus trabalhos, né, nas suas funções que desempenham, seja pública, seja privada, e que lidam com pessoas que têm uma visão, uma perspectiva diferente, e é obrigado a lidar com aquilo sem ofender. Aliás, hoje em dia você não pode ofender, porque se você ofender, você vai preso. Uma palavra que você falar equivocada do ponto de vista do politicamente correto é o suficiente para acabar com a sua vida. Literalmente isso. Porque aí você vai ser processado, você vai ter que gastar com advogado, você vai ter constrangimento, você vai ter dor de cabeça, você vai ter que ir no juiz, você vai ter... não quero nem pensar no negócio desse. Mas é o mundo que nós vivemos. Eu e você vivemos. Todo ser humano, toda a humanidade, nós somos um tanto incoerentes, e isso todos nós. Não são somente os que são de fora, todos nós somos incoerentes, nós somos inconstantes, e muitas vezes cedemos e caímos em várias contradições de vida e de fala. Esses somos nós, né? Nós muitas vezes somos pegos em contradição naquilo que nós mesmos pregamos. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Quando você aceitou Cristo como Senhor da sua vida, e se você é cristão, obviamente a sua caminhada começou com isso. Ninguém aqui nasceu cristão. Nós nascemos criaturas amadas por Deus e nos tornamos cristãos quando recebemos Jesus na nossa vida. Então, você não deixou de ser pecador, porque você e eu somos humanos na essência, ou seja, nós temos uma natureza pecaminosa, com a qual nascemos e com a qual morreremos. E é por conta disso que é um grande desafio ser cristão. Você percebe o desafio? Você tem que lidar com a sua natureza, você tem que lidar com um mundo que está caótico, eu gosto de chamar um mundo tenebroso. Você tem que lidar com as tentações de si mesmo e do diabo que chegam até você, e você tem que se manter diante de todas essas lutas como um verdadeiro, um autêntico cristão, e precisa viver o tempo todo seguindo o exemplo de Cristo. É fácil isso, irmãos? Alguém pode dizer para mim aqui que isso é fácil? Se você acha que é fácil, levante sua mão. Não é fácil, é difícil. É difícil para todos nós. É muito difícil. Tem pessoas que entendem que a situação é difícil, e alguns até que desistem por causa disso. Ah, pastor, eu acho que eu não sou crente. Eu ouvi isso esses dias de um líder. Esse líder disse para mim o seguinte: pastor, eu acho que eu não sou crente, porque o que eu faço é absurdo. O que eu faço é uma coisa absurda. Então, se eu fosse crente, eu não faria isso, eu não faria aquilo. Eu falei: olha, meu filho, todos nós somos pecadores, não deixamos de ser pecadores, né? O nosso desafio, um dos nossos desafios, talvez o maior desafio, que é o desafio, vamos dizer assim, o desafio mãe, que vai agregar os outros desafios, é nos mantermos íntegros neste mundo tenebroso, seguindo o exemplo de Cristo. Por quê? Porque Jesus é o caminho que nós devemos seguir. Aliás, é o único caminho. Qualquer outro caminho que não seja o caminho de Cristo que você decidir seguir, você vai pagar um preço alto por isso. Não tenha dúvida quanto a isso. Quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos a vivenciar uma caminhada diferente, numa nova vida. É por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? Então as coisas velhas ficam para trás e você vive uma nova vida, tudo se faz novo. Essa caminhada cristã precisa ser o nosso norte. A nossa direção é seguir no caminho que Cristo estabeleceu, seguir nos passos de Jesus. E o mundo que nós vivemos nos desafia o tempo todo. Nós somos desafiados a todo momento
porque o mundo busca nos afrontar o tempo todo, ele busca nos tornar contraditórios. E aí não é só o diabo, a gente pensa no diabo, mas não é só ele. Todos os fatores que trazem essa nossa luta, elas buscam nos tornar, todos esses fatores buscam nos tornar contraditórios na nossa fala. As pessoas lá fora ficam procurando um espaço para poder apontar o dedinho. Olha, não diz que é crente? Olha o que ele está fazendo. E nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos porque o nosso desafio é vencer essas lutas vivendo intensamente a vida que Deus propôs para nós, que é a nossa vida com Cristo. Uma vida de amor, uma vida em que nós pregamos e vivemos o que pregamos. E pregar não é só o pastor que prega aqui no púlpito, não. Você prega todo dia. Quando você fala de Deus para alguém, em qualquer consideração, em qualquer contexto, de qualquer maneira, uma mensagem não é só aquela que é pregada a partir de um púlpito. Uma mensagem é quando você olha para alguém e diz assim: Jesus te ama, você está pregando o amor de Deus para ele. Uma mensagem é quando você conversa com alguém para poder mostrar para essa pessoa a sua perspectiva da vida, quando você dá um testemunho. Ano que vem a gente vai ter testemunho na igreja, toda semana. Eu quero que alguns irmãos deem testemunho daquilo que Deus está fazendo. E isso é pregar o Evangelho. E nessa noite eu quero falar exatamente de 3 desafios, pelo menos, que nós temos que enfrentar, com base nesse texto. São muitos os desafios. Se a gente for pegar a Bíblia toda e fazer uma explanação, o que é humanamente impossível, fazer uma explanação da Bíblia toda em um único momento, a gente vai descobrir muitos, mas com base nesse texto de Efésios, nós vamos considerar 3 desafios que nós temos. E eu quero que você pense nisso e saia daqui pensando nisso. E veja se isso de fato é um desafio para a sua vida. Em primeiro lugar, salta aos nossos olhos um grande desafio na nossa jornada cristã, logo no começo desse texto, que é imitar o nosso grande mestre Jesus. No versículo 1 do texto que nós lemos está escrito: sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Esse é o primeiro grande desafio de um crente. Não é fácil, não. Pense num negócio desse. Imitar Cristo, ser semelhante a Cristo, viver como cristão nesse mundo de trevas. Isso não é fácil, não. A palavra cristão, a expressão cristão no grego, é uma palavra que se traduz por cristianos, e que significa, é um sentido diminutivo, como se dissesse assim, pequeno Cristo. Então, toda vez que eu falo cristão, eu estou falando pequeno Cristo. Quando eu digo você é cristão, eu estou dizendo você é um pequeno Cristo. Claro que não é um Cristo em miniatura, não é uma estátua de Cristo, nem é um Cristo com as mesmas propriedades de Cristo, mas é um imitador de Cristo. Um pequeno Cristo nesse aspecto tem um sentido de que nós somos como se fôssemos o reflexo de Cristo para a humanidade. E para isso nós temos que ser íntegros, porque nós estamos representando o Cristo na terra. Em 2 Coríntios 5:20, Paulo vai falar que nós somos embaixadores em nome de Cristo. O embaixador é o representante. E isso é muito sério. Quando nós somos e nos identificamos como embaixadores de Cristo, significa que cabe a nós representarmos o nosso Cristo neste mundo. Nós somos parte de um corpo que nós conhecemos e sabemos que é a igreja, né? A igreja de Cristo. E nós compomos este corpo, do qual Cristo é o cabeça. E quando a gente vai para essa analogia do corpo, a gente pressupõe que somos membros de um mesmo corpo e que vivemos e devemos viver e andar de acordo com os comandos que são exalados nesse corpo a partir de onde? Da cabeça,
Quem é que comanda os nossos movimentos? Não é a cabeça? Então, como corpo de Cristo, quem que vai comandar os nossos movimentos? É Cristo. No versículo 27 do texto aí de 2 Coríntios, diz assim: olha, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo, nós temos que andar com o corpo. Você já pensou se agora a minha mão dissesse assim: bom, Godoy, é o seguinte, você fica aí pregando que eu vou dar um rolê ali embaixo e já volto? Não ia dar certo. Essa mão, ela tem que estar onde? No corpo. Ela tem que caminhar com quem? Com o corpo. Quem é que vai comandar essa mão? A cabeça. E isso não tem jeito. Pode ser que eu perca a mão num acidente, mas aí então já é uma deturpação do corpo. Você entendeu isso? Nós somos o corpo e precisamos andar nesse sentido. Nós precisamos ser uma imitação constante de Cristo, viver neste mundo como Cristo viveu. Isso é um desafio, irmãos. Ser imitador de Cristo é um desafio. E nós temos que fazer isso porque nós somos do mesmo corpo. Aliás, nós somos parte deste corpo. Por toda a história da igreja, desde quando a igreja existe, há pouco menos de 2000 anos. A igreja existe há pouco menos de 2000 anos. Desde o início da sua igreja, o testemunho pessoal dos seus membros, dos seus adeptos, tem sido marca registrada. Desde o comecinho. A gente vê, por exemplo, o suplício de mártires como Estevão, o bom testemunho dos apóstolos de Jesus e todos os seus discípulos naquela época, os que viveram com ele, os que viveram após ele também, os que são chamados pais da igreja, patriarcas, os líderes das primeiras igrejas locais, todos os líderes da antiguidade, bem como os atuais, os líderes atuais de todo o corpo de Cristo, composto por aqueles que verdadeiramente vivem o Evangelho de Cristo. Todos estes precisam ser imitação de Cristo, imitadores de Cristo. Não é fácil, não, um desafio, eu sei que é um desafio. Cada um de nós aqui tem uma cabeça diferente da outra. Você já ouviu aquela expressão, cada cabeça uma sentença? É literalmente isso. Cada um de nós tem uma cabeça. E como é que a gente vai achar a média disso tudo para que a gente possa ser unânime na nossa posição? Quando a gente considera Cristo o nosso condutor, é aquele que nos conduz. Todos aqueles que verdadeiramente vivem e viveram o Evangelho desde o início da igreja, buscam ser imitadores de Cristo, e aqueles que não o fazem, precisam fazê-lo imediatamente. É claro que muitos deturparam o Evangelho, já desde o começo sempre teve as heresias, aqueles que acham que a sua visão é mais importante que a visão dos outros. Hoje em dia a gente vê muito disso, pessoas que dizem assim: não, isso daí Deus revelou só para mim. Tem alguma coisa errada, né? Porque nós somos a igreja. A Bíblia diz que os dons eles têm que edificar a igreja. Se Deus revelou só para ele, tem alguma coisa errada ali. Nós pensamos assim, é assim que nós acreditamos, diferente de alguns grupos. Deus pode falar alguma coisa pessoalmente para mim? Pode, claro que pode. Deus tem poder, eu não posso limitar Deus, dizer que Ele não vai fazer isso. Mas o que Ele quer para a igreja, Ele vai falar para a igreja. E Ele vai falar segundo a sua vontade. Normalmente Ele fala através das Escrituras. Ele usa os pregadores da igreja para poder pregar e falar essas verdades. Mas Ele também usa irmãos. Quantas vezes eu fui edificado por irmãos aqui nessa igreja mesmo, que chegaram para mim para me aconselhar, para falar alguma coisa, e eu paro e ouço, não tem negócio de conversa comigo não. Se uma criança vier falar comigo e tiver sentido o que ela está falando, eu paro e ouço, e aí eu vou considerar, porque eu sei que é um desafio viver nessa vida, e às vezes a pessoa está vendo alguma coisa que a gente mesmo não está vendo. O grande problema é que nós ainda somos egoístas, nós somos egocêntricos, nós somos pessoas cheios de manias, e nós queremos que as nossas manias prevaleçam. Tem gente que tem mania, é aquilo que a gente chama de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Isso é síndrome de Gabriela, loucura. Como cristão, a gente tem que estar disposto a vencer esse desafio de ser imitador de Cristo.
E para ser imitador de Cristo, eu tenho que todos os dias buscar viver uma vida parecida com a vida de Cristo. Testemunho da vida sempre foi, um testemunho, né, de vida, sempre foi a marca principal de uma igreja. Desde quando os irmãos são chamados de crentes, né, de cristãos. Você sabe quando isso aconteceu? Isso aconteceu lá em Antioquia. No livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 26, a gente lê assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. O testemunho que eles davam, a pregação do Evangelho. Meu irmão, tem gente que só é crente quando está na igreja no domingo à noite. Não produz nada para o reino de Deus, não fala do amor de Deus para ninguém, não se envolve com nada, não quer compromisso, não tem responsabilidade, tem alguma coisa errada. Aí não estamos sendo imitadores de Cristo. Cristo era exatamente o oposto. Cristo fazia exatamente o oposto, ele se envolvia, ele colocava a sua vida à disposição, mesmo que com prejuízos. Ele chegou a morrer por causa disso. E aí as pessoas olham para nós, e aí talvez digam assim: que crente é esse? Que crente é esse? Porque a gente não sabe, mas nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, e aí tem vários significados quando a gente lê isso, e uma parte dessa nuvem de testemunhas são os olhos que estão fitados em nós, dentro da igreja e na comunidade, e os olhos de Deus também, e de toda a espiritualidade que nos rodeia, e nós precisamos prestar atenção. Quem segue a Cristo deve fazer como disse João, em 1 João capítulo 2, versículo 6, andar assim como ele andou. Não tem saída, irmãos, esse é o caminho, tem que seguir o exemplo do amor. Em Romanos 12, versículo 2 diz: não se conformem com este século, mas transformai-vos. A gente precisa entender isso, precisamos rejeitar as coisas que são contrárias à vontade de Deus. E isso não é só aquelas coisas que são absurdas, né? Por exemplo, roubar, matar, essas coisas não, mas as coisas pequenas. Nosso comportamento em casa, nossa fala, né? Mentiras. Muitas vezes baseamos a nossa vida em mentiras. E eu quero dizer para você que a mentira é me perdoe a expressão, uma desgraça. Porque a pessoa, quando mente, normalmente ela vai ter que contar outra mentira para poder sustentar a primeira, e depois vai ter que contar outra para sustentar a segunda, e isso aí é um poço sem fundo. E aí alguém talvez diga: é assim mesmo. E por que isso acontece? Porque o pai da mentira é o diabo. Quando você mente, você está fazendo a vontade do pai da mentira. E o pai da mentira, então, ele já planejou tudo. Não foi só aquele acaso, é um processo. Para ser cristão é necessário seguir o exemplo de Cristo em todos os seus ensinamentos e ações. 1 Tessalonicenses 1,6: e vós fostes chamados nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e em gozo do Espírito. Assim sendo, queridos, nosso primeiro grande ministério é ser imitador, grande desafio é ser imitador de Cristo. Então eu quero desafiar você mais uma vez a ser imitador de Cristo. Custe o que custar, mas é necessário. Segundo lugar, a segunda coisa que eu vejo, o segundo desafio que eu vejo nesse texto, eu vejo no versículo 2, é amar ao próximo e se entregar por ele, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Versículo 2: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Esse é o segundo maior desafio que eu vejo nesse texto aqui, seguindo a ordem, né? A ordem cronológica do texto. Amar. Amar. Isso é muito importante. Eu não me canso de dizer que o amor tem que ser mais do que um sentimento, tem que ser mais do que um substantivo. O amor, ele tem que se desdobrar num verbo, ele tem que se desdobrar em ações, atitudes, práticas na nossa vida cotidiana, no dia a dia,
principalmente com as pessoas que estão no nosso redor. Tem muito crente na igreja dizendo que ama a Deus, mas que não ama o próximo. A Bíblia diz, Dodô, que se a gente disser que ama a Deus e não amar o próximo, que é mentiroso. É a Bíblia quem diz isso. E a gente precisa aprender isso. Tem um escriba que se aproxima de Jesus, lá em Marcos capítulo 12, e pergunta sobre o grande mandamento. E Jesus então responde nos versículos 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. O maior desafio é amar o próximo, porque amar a Deus não é um desafio, é fácil. Quem é que não ama a Deus? Até o ateu ama a Deus. Você chegar para um ateu e perguntar, você acredita em Deus? Ele vai dizer, eu não, graças a Deus. Porque todo mundo tem esse desafio. Amar a Deus é fácil, eu não tenho que fazer nada para Ele, eu não tenho que meter a mão no bolso, eu não tenho que me desdobrar, eu não tenho que fazer nada. Agora, amar o próximo é complicado, porque o amor ao próximo, ele se desdobra em ações. O que você fez essa semana, primeira semana de dezembro, para demonstrar o amor ao próximo? O que você pretende fazer até o final desse mês de dezembro, para demonstrar o amor ao próximo? Eu acho que não tem um desafio maior para o cristão do que amar ao próximo. Nenhuma prova mais evidente da nossa relação com Cristo é possível senão a questão do amor. Até porque em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não vem dizer que você é cristão se você não ama. O amor, verbo. O amor, prática. O amor do dia a dia. O amor não pode e nem deve ser explicado só com palavras bonitas e declarações românticas. A gente vê tanto disso, né? Eu te amo, meu amor. Aí faz aquelas poesias, faz músicas, faz poemas ou qualquer coisa do gênero. Isso não vai demonstrar o que é o amor. O amor é compreendido em atitudes, em práticas, em ações no nosso dia a dia, que vão evidenciá-lo no nosso coração e a partir do nosso coração para o mundo. Ou você acha que o mundo não percebe quando você ama de verdade? O mundo percebe, as pessoas percebem. Esse é o grande desafio de cada um de nós. 1 Coríntios, capítulo 13, 1 e 2. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, não serei nada. Nada serei. Não adianta, irmão, ter riqueza, ser inteligente, ser uma pessoa comportada, ser uma pessoa ética, ser uma pessoa moral. Se você não demonstra o amor, se você não vive o amor, não tem sentido. O cristianismo, ele não existe sem amor. E há uma coisa interessante que eu escrevi aqui: cristianismo não existe sem amor. E eu acredito que o amor sem cristianismo ele é vago também, né? Porque é um amor mundano. Quando eu estou falando cristianismo aí, eu estou me referindo a Cristo, né? Tudo aquilo que Deus fez por nós, Ele fez por amor, porque Deus é amor na sua essência. É isso que nós lemos em 1 João 4,8. Se não há amor em qualquer texto, aí Deus não está presente. Se não há amor em qualquer contexto, Deus não está presente. Onde não existe amor, olha o que eu vou falar agora, é muito duro, hein? Onde não existe amor, Deus não se manifesta. Romanos 5,5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O amor de Deus se manifesta no meio de nós. E se não há amor, não há manifestação de Deus. Há a manifestação natural de Deus, né?
não a manifestação especial. Que tem a manifestação natural de Deus, é isso que nós estamos vendo. Por exemplo, o rio que corre. Isso é a manifestação natural de Deus, todo mundo vê. Agora, a manifestação especial de Deus é aquilo que Deus faz no nosso coração. E no nosso coração nós vivemos porque Deus se manifestou de maneira poderosa através de Jesus Cristo. O segundo desafio, então, da vida do crente é viver intensamente o amor. Jesus é o amor encarnado. Assim sendo, como somos imitadores de Jesus Cristo, como somos embaixadores, então nós devemos também viver intensamente esse amor. Onde não tem amor, há a falta da presença de Deus. Se o Senhor não estiver, também não existe amor, e se não existir amor, Deus não habita. Deus habita onde há amor, amor que se expressa em Mateus, por exemplo, 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que os odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Olha que amor expresso na palavra de Deus. Este, sem dúvida, é um dos grandes e maiores desafios na nossa vida, amar o inimigo. Amar o inimigo, amar aquele que nos persegue. Talvez não exista nada mais difícil na vida do que isso, mas foi Jesus quem fez isso por nós. Por mim, pastor? Por você. Eu quero garantir que você era inimigo de Deus antes de Jesus. Eu também era. Porque os nossos pecados nos separam de Deus. E o pecado é inimizade diante de Deus. Jesus nos resgata e nos faz viver com Deus, nos faz viver para a glória de Deus. Nesse mundo caótico que vivemos, como imitadores de Cristo, precisamos amar. E é amar de verdade. Não é com palavra, não é com poesia, não é com musiquinha, é amar sem hipocrisia, porque Deus conhece o nosso coração. Quero dizer para você que a gente pode até disfarçar bem. Alguns vão olhar para nós e vão achar que existe o amor, mas Deus sabe daquilo que está no nosso coração. E é Pedro quem nos orienta o seguinte, em 1 Pedro 1, 22. Agora que vocês purificaram a vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente. O amor tem que ser real, tem que ser verdadeiro, sem hipocrisia, porque Deus sabe tudo que vai no nosso coração. Quando Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo 1, versículo 5, ele diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Deus conhece, Deus sabe, Deus é quem nos guia. E esse desafio é o segundo grande desafio que nós temos. O primeiro grande desafio é imitar o Senhor. O segundo grande desafio, amar ao próximo. E o último desafio desse texto, com base na leitura desta noite, o terceiro desafio é: faça sacrifícios como quem ama a Deus de verdade. Está escrito aí, versículo 2 na parte B, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como oferta e sacrifício. Vamos ler todo o texto juntos lá, vamos lá. E vivam como oferta. Esse é um terceiro e grande desafio no qual nós queremos refletir nessa noite. O primeiro, imitar a Cristo. O segundo, amar ao próximo. E agora o terceiro e grande desafio, fazer sacrifícios por amor a Deus. Não estou me referindo aqui de algum tipo de sacrifício para que nós possamos garantir a nossa salvação. Não é isso. Nós não precisamos disso para a salvação. Não estou também me referindo a sacrifícios que possam nos justificar diante de Deus. Não é um sacrifício que vai nos trazer remissão de pecados.
ou justificação, mas me refiro em sacrifícios que possam demonstrar o desejo que temos de seguir, de imitar a Cristo e de amar o nosso próximo. São desafios. Esses sacrifícios são desafiantes. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar aos nossos irmãos e fazer explicitamente a vontade de Deus o tempo todo. Não é só de vez em quando, não é só no domingo à noite aqui da igreja, não é só no domingo de manhã e na quinta. Aliás, eu quero chamar a atenção dos irmãos, o culto de quinta-feira é tão importante quanto o culto do domingo, irmão, não deixe de vir, pelo amor de Deus, venha para o culto de quinta também, mas não é esse tipo de sacrifício, não. E aqui eu vou ver mais uma vez que ser cristão é um grande desafio. O texto de Efésios, capítulo 5, diz que esse sacrifício ele tem que ser em aroma suave. Em Romanos 12:1, Paulo ele vem usar a mesma expressão quando ele diz: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. O contexto é o mesmo. E que tipo de sacrifício é esse? Se esse é um desafio para a nossa vida, aí vamos lá para o Antigo Testamento para poder entender um pouquinho essa questão do sacrifício, porque lá no Velho Testamento é que a gente vê a questão do sacrifício. E aí então a gente segue um roteiro. Primeiro, o cordeiro, que era oferecido em holocausto, em Êxodo 29, para a remissão dos pecados. Esse sacrifício já se cumpriu. Em quem? Em Jesus Cristo. 1 João 1:29, né? Se cumpre o sacrifício do cordeiro. Eu não preciso sacrificar mais cordeiros, eu não preciso oferecer um cordeirinho pelo meu pecado, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O segundo sacrifício que eles ofereciam está lá em Êxodo 30, de 1 a 37, é o incenso que usavam, o incenso para acender as lâmpadas. E o incenso, segundo o texto de Apocalipse 5:8, representa o quê? A oração. Quando a gente vê o incenso, aquela fumaça que sobe, ela tem a representação, ela representa ali a nossa oração que sobe aos céus. Depois tem os pães asmos sobre a mesa, que está em Êxodo 12:8 e 25:30. E esses pães ázimos hoje simbolizam o cuidado com as pessoas e a confiança do sustento de Deus, conforme Paulo fala em Filipenses 4:18. Os pães ázimos têm esse significado, têm esse objetivo. Bem, quanto ao cordeiro, então, não precisamos mais oferecer esse sacrifício. O Cordeiro de Cristo o Cordeiro de Deus é Cristo, e nós sabemos isso. Assim sendo, com base nessa sequência de textos que nós lemos agora, que nós citamos aí do Velho Testamento, nós percebemos que o sacrifício que Deus espera de cada um de nós é esse sacrifício de aroma suave e agradável a Deus, está simbolizado no incenso e no azeite, né, que demonstram aí a questão do testemunho cristão, o nosso testemunho. O sacrifício é o nosso testemunho cristão, irmão. Não adianta querer ser imitador de Cristo, não adianta querer amar o próximo se você não tem um testemunho cristão que seja agradável às pessoas que estão no seu redor. 2 Coríntios 2:16 diz assim: para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. O nosso testemunho vai gerar vida, vida em Deus. O nosso testemunho, nós que somos imitadores de Cristo, nós que amamos o nosso próximo, e aí nós complementamos com o nosso bom testemunho. O nosso sacrifício não é aquele que é derramado no altar, o sangue que é aspergido no altar, como no Velho Testamento. O nosso sacrifício é no dia a dia, na nossa vida. Olha o que Paulo diz à igreja de Filipe, em Filipenses 4:18. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente.
Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma agradável, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Sem dúvida alguma, irmãos, sem dúvida alguma, o maior de todos os sacrifícios, definitivamente, foi o sacrifício de Cristo, conforme lemos em Hebreus 9, versículo 26, que diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Mas isso não diz ou não desautoriza cada um de nós a não seguirmos adiante a sua obra. A obra de Deus é consolidada em Cristo, ponto final, isso não se discute. A obra da salvação de Cristo já está conclusa, não precisa de nós, não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de ninguém. Deus já concluiu uma vez por todas, mas o próprio Cristo nos declara, em Marcos, por exemplo, capítulo 8, versículos 35 a 38, o seguinte: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Olha o sacrifício. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É uma vida toda. Eu tenho que perder a minha vida. E não é perder abrindo mão das coisas que nós temos, até porque tudo que nós temos foi Deus que me deu, que nos deu. Mas entender o que é mais prioritário, o que é precioso, o que é mais precioso. Quando Jesus morreu, nós nos tornamos sacerdotes, irmãos. Como sacerdotes de Deus, então nós precisamos sacrificar. O sacerdote sacrifica, não sacrifício de cordeiro, já foi dito aqui que não é disso que nós estamos falando, nem de outro animal qualquer, mas sacrificar em amor a nossa própria vida, não como quem sofre, mas com alegria no coração. O crente, ele tem que se sacrificar em alegria. 1 Pedro 2,5 diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Esses somos nós que devemos imitar a Cristo, nós que devemos amar ao próximo, e que nós que precisamos estar prontos, dispostos ao sacrifício. O próprio Cristo também, nosso Mestre e Senhor amado, nos orienta em Lucas 17:10, que devemos viver esse sacrifício com empenho e determinação, entendendo que esse é o nosso dever. Nós devemos fazer isso. Lucas 17:10, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes tem ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Ninguém está fazendo mais do que devia. Ninguém. Precisamos levar a nossa cruz todos os dias, é o nosso sacrifício. Isso é um desafio. E para levar as nossas cruzes todos os dias, nós muitas vezes temos que deixar de fazer algo que nos agrade. É possível, mas algo que pode trazer transtorno aos nossos irmãos. Isso é sacrifício suave, de aroma agradável. Paulo faz uma explanação maravilhosa em Romanos capítulo 12, de 13 a 21. E caminhando para o final, eu quero ler esse texto com vocês. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem,
Abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vocês. Não ambicieis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, e a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Esse é o sacrifício, esse é o grande desafio. E que a nossa vida em Deus seja uma vida pautada nos ensinamentos da sua palavra, como por exemplo do texto de Hebreus capítulo 13, versículo 15. 13 e 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse é o nosso terceiro e grande desafio aqui: oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto? Aceita esse desafio na sua vida? Aceita esse desafio como cristão? Isso é importante. Eu quero que você fique de